Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Querido irmão, querida irmã, vamos rezar. Vamos rezar para podermos conduzir nossa vida pelos caminhos do bem. Porque só Deus é a fonte da bondade. Façamos sobre nós o sinal da cruz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Reunidos no amor de Cristo, escutemos a palavra do Senhor, o Evangelho de Jesus segundo São Marcos, capítulo 8, versículos 14 a 21. Naquele tempo, os discípulos tinham se esquecido de levar pães. Tinham consigo na barca apenas um pão. Então Jesus os advertiu: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si: é porque não temos pão? Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes: por que discutis sobre a falta de pão? Ainda não entendeis e nem compreendeis? Vós tendes o coração endurecido? Tendo olhos, vós não vedes? E tendo ouvidos, não ouvis? Não vos lembrais de quando repartis 5 pães para 5.000 pessoas? Quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 12. Jesus perguntou: e quando repartis 7 pães com 4.000 pessoas? Quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 7. Jesus disse: e vós ainda não compreendeis? Palavra da salvação. Querido irmão, querida irmã, será que também nós compreendemos realmente o que é que Deus espera de nós? Será que as pessoas que estão lotando as igrejas, seja católica, seja de outra religião, será que compreenderam que Deus é amor mesmo? Nosso Senhor aqui neste Evangelho, ele fica um tanto triste pela incompreensão dos discípulos. Jesus sente-se um tanto ferido, machucado, porque tudo o que ele tem ensinado, tudo o que ele tem mostrado, parece que ainda não chegou no íntimo do coração dos discípulos. Os discípulos ainda estão com a mesma mentalidade dos fariseus, a mesma mentalidade de Herodes, que nosso Senhor aqui chama de fermento. Cuidado, prestai atenção, para que vocês não fiquem que nem os fariseus e Herodes. Não! Por quê? Porque eles tinham uma visão muito mundana, muito política, tinham uma visão muito estreita das coisas. Jesus quer ensinar algo diferente, que nós possamos enxergar mais longe, que nós possamos voar mais alto, que nós não tenhamos uma vida medíocre, um pensamento mesquinho, sempre girando em torno de nós mesmos. Aquela frase que todos nós conhecemos, olhando somente para o próprio umbigo. Não! Somos chamados a ir além na capacidade de pensar, de sentir, de agir, de ser. Nosso Senhor, então, vai convidar aos discípulos a compreenderem que, estando com Deus, nada há de faltar. Vocês não lembram quando eu reparti o pão, quando eu reparti o peixe? Quantos cestos sobraram? Quantos cestos vocês recolheram com os pedaços? E eles vão dizer: nós recolhemos muito. Então, será que vocês ainda não compreenderam? Será que vocês ainda não compreenderam que o primeiro e mais importante é ter Deus na vida? É colocar Deus em primeiro lugar? É estar no centro? Ô meu querido irmão, minha querida irmã, essa pergunta também é para você, também é para mim. Por quê?
Porque muitas vezes nós nos encontramos tão envolvidos em angústias, em preocupações exageradas, em inquietações, um grau altíssimo de ansiedade, deixamos que o estresse tome de conta de nós. Será que nós compreendemos mesmo que temos um Deus maravilhoso que é a nossa força? Um Deus grandioso que é a nossa luz? E que o que importa para nós é estarmos com Ele? Será que nós compreendemos que temos que dar os fundamentos da nossa fé? Que temos que conhecer bem a nossa igreja? Que temos que nos alimentar da Sagrada Palavra? Que precisamos receber os sacramentos? Que precisamos praticar o amor? Será que nós já compreendemos tudo isso? Creio que esta palavra de Deus dirigida a nós, nesse período que antecede o tempo da Quaresma, é uma oportunidade maravilhosa para que nessa Quaresma, que começa amanhã, com a quarta-feira de cinzas, nós possamos então verdadeiramente nos avaliarmos, refletirmos sobre as nossas posturas, sobre as nossas palavras, sobre os nossos comportamentos, sobre as nossas decisões, sobre as nossas escolhas. Cuidado com o fermento dos fariseus e de Herodes, se deixando levar por uma politicagem vazia. E quantas vezes aqueles que se dizem de Deus também não se deixam levar por políticas partidárias, por interesses, por troca de influências, por querer benefícios de formas ilícitas. Onde fica a fé? Onde fica a nossa decisão de ser de Deus? Creio que é um tempo favorável para nos questionarmos e fazermos uma Santa Quaresma. Não esqueçamos que amanhã, quarta-feira de cinzas, a nossa Santa Mãe Igreja pede para que nós nos abstenhamos de carne, oferecer em sacrifício ao Senhor. E aquilo que nós não formos consumir, doarmos para um pobre, para alguém que precise. E abrirmos mão de uma das 3 principais refeições do dia, café, almoço e jantar, com aquele espírito de fraternidade, de partilhar o que se tem, com aquele espírito solidário, de sofrer a fome que os outros sofrem, as dificuldades, as privações, para que a nossa fé seja autêntica e a nossa Quaresma seja um momento de grande graça em nossa vida. Por quem você quer rezar, que graça espera alcançar, coloque agora no seu coração. Oremos. Ó Deus, que prometestes permanecer nos corações sinceros e retos, dai-nos por vossa graça viver de tal modo que possais habitar em nós. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Que a Santa Cruz seja minha luz, que o demônio não seja o meu guia. Afasta-te, Satanás, não me sugira as tuas vaidades. É mal que me dás, bebe teu próprio veneno. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Chegou tão perto de mim e o seu reino pude então conhecer. Eu vi todos os campos do rei, onde o trigo brilha mais que o sol, onde o grão que é colhido se transforma em pão servido aos convidados do Senhor. Tão perto de mim, eu que nada sou, fui levado à mesa do banquete do Senhor. Tão perto de mim, aquele que é
cativou meu coração. Tão perto de mim. O Rei chegou tão perto de mim, e em seu reino eu pude então adentrar. Eu vi todas as vinhas do Rei, onde as uvas são mais doces que o mel, onde o fruto que é colhido se transforma em bom vinho aos convidados do Senhor. Tão perto de mim, eu que nada sou, fui levado à mesa do banquete do Senhor. Tão perto de mim, aquele que é, entrando em minha vida, cativou meu coração. Tão perto de mim. De mim, e em seu peito pude então descansar. Eu vi todas as marcas do Rei, onde a cruz marcou seus pés e suas mãos, onde pão e vinho unidos se tornaram corpo e sangue aos convidados do Senhor. Tão perto de mim, eu que nada sou, fui levado à mesa do banquete do Senhor. Tão perto de mim, aquele que é, entrando em minha vida, cativou meu coração. Tão perto de mim, tão perto de mim.